Olá! Todo mundo já deve ter se perguntado como é que as grandes empresas conseguem manter tudo funcionando online, mesmo quando acontece algum desastre, né? A resposta para isso está aqui. Hoje, a gente vai desvendar a jornada da arquitetura ACI Multisite da Cisco, que é a tecnologia que torna exatamente isso possível. Olha, a resposta, em uma única palavra, é risco. Vamos pensar: um incêndio, uma inundação, ou até mesmo um simples erro humano. Qualquer uma dessas coisas poderia tirar uma empresa inteira do ar. É por isso que essa ideia de um único data center perfeito, na verdade, é um pesadelo esperando para acontecer. E resolver isso é um dos maiores desafios da TI moderna. E é justamente essa necessidade de resiliência que deu pontapé inicial para uma corrida tecnológica fascinante. A gente vai seguir os passos dessa evolução para ver como cada solução foi abrindo caminho para a próxima. Então, vamos lá. A gente começa a nossa jornada olhando a evolução inicial, depois explora o multipod e, finalmente, a gente chega no ACI Multisite para entender como ele funciona e por que é tão importante hoje em dia. Toda grande jornada tem um começo, né? E a nossa começa com a ideia mais básica de todas: um único data center. Vamos dar uma olhada nas primeiras tentativas de esticar essa ideia para conectar lugares diferentes. Essa linha do tempo aqui mostra tudo direitinho, começando com um simples pod único, indo para uma malha estendida. Cada passo desses resolveu um problema, mas, como a gente vai ver, também criou um novo desafio para ser superado. Essa primeira tentativa foi bem inteligente, sabe? Mas tinha um calcanhar de Aquiles, uma falha bem crítica que impedia aquela resiliência de verdade que todo mundo estava buscando. E aqui está o problema. Quando estenderam a rede, estenderam o risco junto. Imagina que o plano de controle é tipo o cérebro da rede. Nessa configuração, era um único cérebro compartilhado. Se desse um problema nele, a rede inteira, em todos os locais, caía junto. Era um efeito dominó super perigoso. E qual foi a solução para esse efeito dominó? O ACI 2.0 e uma ideia chamada multipod, que foi criada exatamente para quebrar essa dependência perigosa entre os locais. O multipod foi um salto gigantesco. A ideia é simples, mas genial: dar a cada local seu próprio cérebro de rede, independente. Agora, se um local tivesse um problema, os outros continuavam funcionando numa boa, isolados e seguros. Só que, na engenharia, quando se resolve um problema, muitas vezes um outro aparece. O multipod isolou as falhas de rede, mas e os erros humanos? Pois é. Como todos os locais ainda eram gerenciados por um sistema só, um simples erro de digitação numa configuração podia ser enviado para todos os data centers de uma vez. Era um novo tipo de risco. E isso nos leva à solução definitiva, o ACI 3.0 e a arquitetura multisite. O objetivo aqui era bem ambicioso: conseguir isolamento total, tanto contra falhas de equipamento quanto contra erros de configuração. A melhor forma de entender a diferença é com essa analogia da nuvem. O multipod era como ter várias zonas de disponibilidade dentro de uma única região da AWS. Já o multisite, o multisite é como conectar regiões da AWS totalmente independentes. É o nível máximo de isolamento e autonomia que se pode ter. Tá, mas qual é o segredo? Como é que o multisite consegue manter os data centers totalmente separados e, ao mesmo tempo, fazer com que eles conversem de forma segura? A resposta está em três pilares fundamentais. Pensa assim, a orquestração é o maestro, que define as regras para todo mundo. O plano de controle é tipo um serviço postal, que troca informações de endereço de forma segura entre os locais. E o plano de dados são os túneis secretos, como o VXLAN, que levam os dados de um lado para o outro, tudo encapsulado e bem seguro. E aqui vem a parte genial. Como cada site é independente, uma política de segurança chamada Web App Tier no site A tem uma identidade interna que é totalmente diferente da mesma política lá no site B. Basicamente, eles não falam a mesma língua internamente. E aí, como é que eles se entendem? A solução é uma tradução super inteligente. O orquestrador central cria umas cópias sombra das políticas em cada lugar. Aí, quando os dados chegam de outro site, um hardware especializado na borda da rede age como um tradutor universal, convertendo em tempo real os identificadores da política para a língua local. É assim que a segurança se mantém consistente, mesmo entre sistemas totalmente independentes.
Ok, a gente viu toda a tecnologia, mas, no fim das contas, o que isso significa de verdade para os negócios? Por que toda essa jornada de um data center simples para uma arquitetura multi-site complexa realmente importa? Resumindo, tudo se resume a isto: proteção total contra falhas e erros humanos, a capacidade de escalar globalmente, um gerenciamento centralizado que simplifica a operação e, o mais importante, a garantia de que o negócio pode continuar de pé, não importa o que aconteça. É a base para a resiliência na era digital. Essa evolução toda nos mostra uma verdade sobre tecnologia. Cada solução abre a porta para a próxima grande pergunta. O que nos faz pensar, com a infraestrutura ficando cada vez mais resiliente, qual será a próxima fronteira a ser conquistada? Obrigado por acompanhar a gente nesta análise da arquitetura ACI Multisite.